hoje é um dia muito especial para todos nós que compomos o GPMAT, né, que é o nosso grupo de pesquisa e estudos em educação matemática. Nós estamos aqui com um convidado muito especial, com dois convidados muito especiais, né, que a gente já vinha conversando há um tempo, e hoje a gente conseguiu trazê-lo. Eu queria agradecer a todas as pessoas que se inscreveram, que se interessaram, que foram deixando mensagem nas redes sociais, né, um momento muito importante para a gente, principalmente na atual conjuntura, onde a gente tanto tem usado e tem tentado se aproximar aí das tecnologias digitais. Então, com muito prazer que hoje à noite, né, a gente está aqui começando mais um diálogo, né, uma conversa com autores importantes, autores de grande referência aqui no Brasil, né? Então, hoje a gente traz o professor doutor Marcelo de Carvalho Borba, né, professor da Unesp de Rio Claro, do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática. E nós, como convidada também, nós trazemos a professora Rosicássia Costa, professora da Rede Pública do Estado do Mato Grosso, doutoranda da Unesp de Rio Claro, doutoranda do professor Borba, como a gente chama, e a gente conhece com tanto carinho. Então, obrigada aos alunos do curso de matemática, aos professores do curso de matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú, por todo o empenho, né? Gostaria de agradecer ao pessoal do LAVID, né, o professor Márcio, juntamente com todos os alunos que compõem o LAVID, a Fábia, a professora Karina, que até então era coordenadora do curso de matemática, né, até os últimos instantes dessa organização desse evento, a professora Alessandra, que é a minha líder adjunta no GPMAT. Então, eu queria agradecer a todos, pessoal. Aqui todo mundo trabalhou junto e a gente está muito feliz com os inscritos, com as pessoas que estão participando. E agradecer principalmente também ao curso que eu convidei com tanto carinho, que é o curso que eu dou aula, que é o curso de matemática, de pedagogia, desculpa, o curso de pedagogia, pode rir, Borba, e aos meus alunos e alunas do curso de pedagogia que estão também aqui participando, já que essa discussão de tecnologias digitais em educação matemática, ela é importante para todos nós, professores que ensinamos matemática. Então, eu vou passar a palavra para a professora Rosicássia, que é a mediadora, que é a entrevistadora, né, que é quem vai estar dialogando com o professor Borba, só deixando claro, assim, que todas as perguntas, todas as questões estruturais desse evento foram feitas pelos nossos alunos. Eu queria agradecer, tá? Professora, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, como já foi falado, eu sou a professora Rosicássia Costa e sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Grupo de Pesquisa e Estudo em Educação Matemática, o GPMAT, e à Universidade Vale do Acaraú, do Ceará, pelo convite e oportunidade. É muito bom estar aqui virtualmente para discutir e dialogar sobre educação matemática e tecnologias digitais. No momento, eu me faço mediadora das vozes dos alunos do Grupo GPMAT, que em suas leituras, estudos e discussões levantaram alguns questionamentos. E também vamos dialogar com todos no meio do chat bate-papo. Então, convido agora o professor Marcelo. Olá. Olá. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Professor Marcelo, nós temos aqui um grupo de alunos que realizaram esse trabalho, né, representando todo o demais grupo do GPMAT, que é a Ramone Freire, a Bruna Rodrigues e o Jailton Holanda. Para começar, professor Marcelo, a Ramone quer saber o que lhe motivou a aprofundar os seus estudos na área das tecnologias digitais na educação matemática. Fala aí um pouquinho para a gente. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Talvez Madeline e Rose, se vocês fechassem o microfone enquanto isso não dava eco para os outros.
E eu queria sugerir, talvez, ao meu amigo Edson de Souza, a quem já agradeço por todo o trabalho de transmissão, das vezes deixar a mim e a Rose no diálogo, porque a gente fica perdido, que aparece uma coisa no Meet e outra no YouTube, entendeu? Então, a gente fica sem saber aonde está acompanhando. Mas você já faz isso há um tempo, espero que a transmissão esteja boa, boa para todos e para todas aí. Eu já cumprimentei alguns aqui pelo chat, antes do início da transmissão, mas eu gostaria de estar dizendo que eu quero ir, entendeu, à UVA pessoalmente, não é? Essa ida virtual, né, ela é apenas aqui algo que a gente tem que fazer nesse momento de pandemia, nesse momento em que tanto está se brigando de maneira desonesta com a ciência, não é? A gente tem que respeitar o deslocamento social, o isolamento social, mesmo que relativo, e a gente não pode estar, não é, ignorando o projeto da ciência e chegando à pergunta de vocês, que está entrelaçado com com o próprio desenvolvimento das tecnologias digitais e do que eu faço, que são as tecnologias digitais com a educação matemática. Então, eu creio que a minha motivação, eu confesso a vocês, e já foi, não é de hoje, é de ontem, né, um pouquinho na virada do século, era porque era mais ou menos fácil ver o caminho que a educação matemática estava tomando a partir das tecnologias digitais. E aí eu passei a teorizar sobre tecnologias digitais com educação matemática e fora delas. E eu gostaria de dizer que hoje aqui, se a gente não tivesse pesquisa, se a gente não tivesse acúmulo, a gente não ia poder estar se comunicando dessa forma, não é? Em vários eventos, eu já dei vários cursos online, então a gente está praticando isso aqui de uma certa forma. Queria agradecer muito também a Rose Cássia, não é, doutoranda, professora, como vários de vocês, ou professora em formação, como alguns de vocês que vão ser professores amanhã, porque eu falei assim, quando a Madeline Maia teve, né, assim, a ideia de me convidar, falei, vamos fazer uma coisa diferente, vamos? Então, já que o pessoal aí está estudando Marcelo, então as pessoas pensaram as perguntas e, a partir daí, estamos fazendo nessa forma mais de diálogo, que eu acho que é bem mais interessante. Então, essa é a minha resposta para a primeira pergunta, professora Rose. Não sei se eu satisfiz a senhora que representa aqui todos os alunos da UVA que fizeram perguntas, entendeu? O microfone agora tem que ligar. Sim, professor. Muito obrigada pela resposta. Nós vamos continuar ainda com a aluna Ramone Freire. Ela e seus colegas realizaram algumas observações no seu currículo. Perceberam que há diversas experiências suas no exterior, como Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Nova Zelândia, Colômbia, enfim. E aí, de que forma essas experiências influenciaram na sua formação e nos projetos que você desenvolveu até os dias de hoje aqui no Brasil? Rapaz, o pessoal foi olhar meu Lattes, foi dar uma estudada no meu Lattes, entendeu? Agora que eu estou vendo isso aqui, então tá certo. E aí está lá, e é público, e essa é uma grande ideia do Estado brasileiro, né? Não é de um dado governo, é do Estado que fica assim o tempo todo. Ele está, basicamente, a gente está tendo por exemplo, a gente tem aquele currículo Lattes, que é uma plataforma pública, né? E vocês podem conferir lá, e eu fico atualizando sempre. E, como a gente tem visto ultimamente, tem muita gente mentindo sobre o seu currículo Lattes, né? As pessoas, né, são contra a universidade, são contra o estudo, mas sempre querem dizer que já completaram o curso, que não completaram ou tal. Entendeu? Então, é verdade, eu tive nos Estados Unidos, fiz doutorado e completei, tem tese, tem diploma nos Estados Unidos, e fez 2 estágios curtos de pós-doutorado. Queria dizer que pós-doutorado não é curso, não é? Pós-doutorado, ele é um estágio, fui professor visitante na Nova Zelândia,
por 3 semanas, um mês, depois na Dinamarca, período parecido, e nos Estados Unidos voltei 2 vezes também. E dei palestras em outros cantos, como vocês viram aí. Isso foi, eu diria que nós temos pós-graduação no Brasil hoje, na área de educação matemática, na área de educação, que não deve em nada a pós-graduação de lugar nenhum do mundo. Eu posso dizer isso para vocês. O que é importante, e se vocês tiverem uma chance, estudem inglês desde já, para vocês fazerem uma pós-graduação e para aqueles que forem para o doutorado, conseguirem uma bolsa sanduíche para passarem um pedaço no exterior. Porque o curso de lá é melhor? Não. Em algumas áreas, como, por exemplo, em química, às vezes a pessoa tem que ir num determinado país para ter o laboratório. O laboratório custa muito dinheiro e não tem no Brasil. Ou só tem num local, não é? Por exemplo, eu já conheço um colega geólogo que foi para o Nordeste, eu esqueci aonde, se foi no Ceará ou tal, na época, que só tinha lá. Então, mas eu não lembro agora o estado. Mas isso é importante. Mas, no nosso caso, isso é menos importante. A gente pode, às vezes, ter realmente um laboratório em educação matemática que tem equipamentos lá que aqui não tenha, mas o principal é você aprender a cultura de um outro país. Eu diria a vocês, já que vocês perguntaram tanto do exterior, é que o meu gosto por viajar, ele já veio da minha graduação. Eu dava muita aula particular e eu vivia dando aula particular. E aula particular é de abril, maio, junho até dezembro. Então, eu juntava dinheiro até abril. Quando eu via que tinha dinheiro até abril, eu pegava um ônibus para a Bahia ou para o Recife, e de lá eu parei por aí e já conheci um bocado do Ceará muito antes que vocês possam estar pensando, entendeu? Então, aí depois viajando por aí. Então, ao você ir para o interior do Ceará, ao você ir para a Canoa Quebrada sem nenhuma casa, ir para Pipa sem nada, você entende? Em Natal, você ir para vários outros cantos, você passa a entender o Rio de Janeiro. Eu moro em Rio Claro, interior de São Paulo, mas sou nascido e criado na cidade, no Rio de Janeiro, do lado, embaixo do Cristo, entendeu? Tá? Do lado do Fluminense, mais flamenguista doente, entendeu? Tá? E, assim, essa live a gente pode estender até a hora que vocês quiserem, portanto que seja até 9h17, porque 9h30 eu tenho culto, entendeu? Eu tenho que acompanhar pela TV, né? O culto nesse momento. Então, assim, não tem, gente, como eu estava dizendo, eu aprendi muito a entender o Rio de Janeiro ao viajar mais para o Nordeste. Meu pai era piauiense, minha mãe mineira, e por aí fui nascendo no Rio, a gente entende isso. Então, se vocês puderem, tiverem as condições, viaje um pouco, próximo que seja, que às vezes vocês vão aprender isso. Mas essa pergunta é muito boa. O meu interesse das tecnologias digitais também teve esse choque. Naquele momento, eu saí do mestrado no Brasil, fui fazer um doutorado, chego lá, tudo com informática, e isso não era verdade no Brasil. Naquele momento, foi um choque, e isso ajudou na minha formação. Mas, gente, o mais importante é a gente aprender a escolher as pessoas no exterior que têm respeito pela gente e pelo país da gente, porque tem muita gente que trata gente que é da América do Sul como gente de segunda. E, infelizmente, tem muito brasileiro, você entende, que vai para Miami, para essa terra que acabou de mostrar que vota errado mais uma vez, você entende? E que votou errado nas eleições, mas o resultado das eleições americanas vai dar certo, se Deus quiser. Mas, de qualquer jeito, quer dizer, são vários imigrantes que vão lá e não se respeitam em geral e ficam adorando os outros. Eu gosto muito de patriotismo, mas patriotismo de verdade, daqueles que gostam da bandeira do Brasil, não que bate continência para general americano ou gosta da bandeira dos Estados Unidos antes da bandeira do Brasil. Eu gosto daqueles que gostam das nossas praias, que gostam de tudo e que gostariam de ter um país mais igual para todos. Isso eu aprendi muito. A Dinamarca, por exemplo, gente, no centro da Europa, é uma questão fundamental para eles a igualdade social. O professor universitário que está no topo da carreira, alguém como eu, ganha muito parecido com a pessoa que atende na loja que vende cosméticos, na loja de departamentos. Então, há menos diferença salarial, muito menos que aqui. Essa é uma meta para a gente conseguir. 15 de novembro agora, pensa quais são os candidatos na sua cidade que você acha que estão contribuindo com uma agenda para a igualdade social,
para a igualdade de gênero, contra esse negócio de estupro por um acaso ou algo do tipo, como a gente viu esse vexame recente agora, entendeu? Então, tentem ver quem tem, você entende, essa agenda social. Isso é muito importante. Isso eu aprendi muito, indo para o exterior e indo para os outros cantos. Adorei essa pergunta, saber que vocês deram uma mexida no meu Lattes ainda bem que ele está atualizado e com verdades, diferente de outros, você entende? Né? Que foram ministros por um dia do atual governo federal, ou tentaram ser, e nem foram porque caíram antes, entendeu? Que bom, né? Viajar, conhecer várias culturas. Professor, eu quero chamar agora os questionamentos apresentados pela aluna Bruna Rodrigues e de todo o grupo GPMAT, claro. Ela contextualiza o momento que estamos vivendo agora, formação de professores, tecnologias digitais. Envolvendo esse tema, a Bruna Rodrigues destaca que os alunos e professores estão se apropriando do uso das tecnologias digitais devido ao momento que estamos passando, a crise sanitária causada pelo novo coronavírus. Professor, como as tecnologias digitais têm impactado nas metodologias e práticas no cenário em que nos encontramos devido à pandemia? Quando acabar esse período, na sua concepção, esse novo modelo poderá continuar ou voltará só quadro e pincel? Ou seja, na sua opinião, já são percebidas mudanças significativas nos modos de ensinar hoje e após a pandemia? Olha, essa pergunta é mais ou menos assim, para uma tese, um livro e uns 3 artigos, não é? Então, muito bem, Bruna, vou pedir aqui a Rose, se ela puder, tentei achar aqui, mas não era nenhum deles, que era o link do nosso canal no YouTube, onde tem várias lives, onde eu tentei responder parte dessa pergunta. Até semana retrasada, dei uma palestra sobre isso, formação de professores, e usei as próprias lives como uma questão na formação de professores. Veja, a Madeline, de maneira carinhosa, diz que eu, recuso os convites dela para ir aí, mas não é verdade, não é? Mas é que, às vezes, não tem agenda. E, às vezes, ela diz que convidou, mas não sei, eu não estou lembrado desse convite. Mas, de qualquer jeito, eu vou, já estou dizendo aqui em público. Mas, obviamente, que é muito difícil a gente estar indo, não é? A todos os locais. E, de repente, ir aí o aeroporto mais perto de Sobral, e está em Sobral, etc. Mas eu quero ir porque eu acho que essa presença ela é bastante diferente ainda desse estar junto virtual que a gente está fazendo aqui. Mas, obviamente, que a possibilidade de vocês lerem um livro, terem uma reunião em conjunto, prepararem perguntas e enviarem, estarem conversando com o autor, isso dá uma transformação na formação de vocês, pedagogos, professores de matemática, de uma forma que talvez não fosse tão fácil, às vezes num congresso. A gente tem desvantagem, a gente não vai ter happy hour, não vai ter autógrafo no livro, não vai ter pergunta no corredor. Mas quem quiser fazer uma pergunta no YouTube agora, podem vários. Eu já vi gente que está aqui que não é da UFA e está no YouTube. Então, eu acho que a gente está tendo mudanças. Algumas dessas mudanças poderiam ter sido feitas de maneira mais organizada se os governos estaduais, federais, municipais tivessem lendo mais Marcelo Borba, Medellín, Rosi Cássia, todo mundo que faz pesquisa em educação matemática, e não só em tecnologias digitais e educação matemática, para lidar com os problemas complexos como o ensino da matemática. E a chegada de tecnologias digitais que, na minha opinião, não devem impedir, não devem oprimir a presença de outras tecnologias. Eu espero, na nossa sala de aula, que a gente esteja combinando lápis e papel com tecnologia digital, com desenhos, com trabalhos de campo, com o uso da internet,
com a biblioteca usual. Eu gosto muito, por exemplo, de livro de pegar, entendeu? Né? De pegar, ler e riscar. De pegar assim, tá vendo? Eu fui na biblioteca, vocês estão vendo, já viram o vinho aí, mas tem livro também, entendeu? Então, tem aqui, eu fui lá, minha sala de jantar aqui agora é uma biblioteca meio desarrumada, com 3 coisas aqui assim, mas alguns livros eu tenho que pegar, e eu vou na Unesp de vez em quando trocar livros, tá? Mas, de qualquer jeito, o que eu queria dizer para vocês? Cada um de nós vai se constituindo, obviamente que pode ser que o papel do lápis e papel seja diferente para determinadas pessoas em relação, para mim, lápis, papel e todas as suas variações, caneta ou quadro negro ou tal. Mas matemática, em particular, é muito difícil se você não tiver uma parte dela com lápis e papel. O escrever matemático ainda é muito difícil na lousa. E mesmo, eu tenho uma mesa digitalizadora. Mas é sofrível e é pequeno, tal, diferente de uma lousa boa, de um quadro com papel e tal. Por outro lado, tem softwares como o GeoGebra, que já são excelentes, então, que fazem coisas que eu dou aula com GeoGebra há muito tempo, muito antes da pandemia, e com seus antecessores, principalmente, não é? Com Grafimática, com Capri, entendeu? Vários outros. Então, notem, essa transformação já está acontecendo. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. As instituições são conservadoras, mas muitos alunos são muito conservadores também. Muitos alunos falam, eu quero que faça assim, eu quero saber o que vai cair na prova e eu quero porque o cara já me deu a prova de 2 anos antes. Entendeu? Então, se fizer isso, aí você inventa um problema novo com o computador, pronto. Não é? Seres humanos com mídias, seres humanos com determinadas mídias, o problema muda. Eu posso dar um problema para a Rose Cássia resolver, entendendo que ela é professora formada, então eu não posso perguntar 3 vezes 4, que é muito simples, e eu posso dar um problema para ela com lápis e papel. E eu posso dar um outro problema para a Rose Cássia com GeoGebra, para a Rose Cássia com internet, com GeoGebra, com lápis e papel. E, obviamente, que, às vezes, o que é um problema com lápis e papel vira um exercício, porque eu posso só clicar e perguntar qual que é a função que me dá a função taxa de variação dessa função. Derivada para quem for da matemática, função que mede a variação para os outros aqui que são da pedagogia e não ouviram falar de derivada na sua formação. Não tem problema. Tá? O bom professor tem que estar sabendo usar as mídias e estar conseguindo traduzir conceitos complexos em fáceis, por exemplo. Tá? Então, isso é fundamental você fazer com a internet, com a oralidade, essa tecnologia que a gente desenvolve, a gente não sabe exatamente há quantos milhares de anos, mas que ela foi, né, saindo e foi, né, e se tornando depois em várias línguas, e com a vibração e com tudo mais, e se desenvolvendo e transformando em cultura oral, a oralidade muito valorizada por mitos, por questões que se passavam. Mitos é besteira? Não, mito é conhecimento feito de uma forma, outra, seja ela religião, conhecimento científico ou tal. Então, isso é fundamental. A gente, no momento da informática, no momento da internet, da 4ª fase, como eu coloco em algum dos meus livros, que a gente não descarte outras tecnologias, inclusive essa que eu estou reinventando, e vocês estão vendo que eu estou tentando falar um pouco mais pausadamente, porque dependendo da sua internet, quanto mais rápido eu falar, menor a sua chance de você me escutar, porque é por causa dos pacotes de som que vão pela internet. Então, isso é importante para você ir se adequando a isso. Então, olha, voltando à sua pergunta, foi a Bruna, eu já esqueci se é da Bruna essa pergunta, de quem que é, mas eu diria assim, a gente não volta mais para aquela sala de aula. Se fosse 3 meses, a gente voltava. Está indo para 1 ano. Vai dar 1 ano em números redondos para quase todo canto. A gente vai voltar, ainda tem muito perigo da Covid-19, tem perigos, como a gente viveu aqui no Sudeste agora há pouco,
e para quem é do Mato Grosso, como a Rose, já vive há algum tempo, não é da Covid, do calor, você entende? Que ninguém mais aguenta, todo mundo tem que ficar isolado por causa do excesso de calor, né? E a gente vai ter que, às vezes, reinventar. Talvez, se a temperatura subir, não é? Apesar da ignorância do nosso presidente, do presidente americano, se a temperatura subir mais 2 ou 3 graus em média, a gente não vai poder mandar as crianças para a escola à 1 da tarde, porque elas vão poder, ainda mais com a sua pele muito mais fina do que a de um adulto, pegar câncer imediatamente. Como é que a gente vai fazer? Vai mandar no escuro? Enfim, tem vários problemas que talvez as condições de saúde do século XXI vão ter que estar a gente fazendo algum tipo de uma educação híbrida, de uma educação combinada, que eu prefiro mais ao termo de blended learning ou ensino híbrido ou coisas do tipo. Tá? Então, a gente não sabe como vai fazer, mas eu escrevi um artigo já agora sobre isso, está em inglês, tá? Saiu um pedaço sobre isso. Tem outro que está na segunda revisão, no segundo round de revisão, não sei se vai ser aceito, mas alguma versão dele vai ser aceita em algum momento. E estou escrevendo outras coisas exatamente sobre isso, porque essa pergunta é muito instigante. E um editorial de um número, né, estava de graça aí agora, mas se alguém quiser ir ler em inglês, do ZDM sobre tecnologias digitais, nós o deixamos de graça. Eu consegui, com a Springer, consegui deixar de graça um pedaço, porque o acesso, nem eu tenho acesso a ele aqui, se não fosse pedindo para determinadas pessoas mandarem para mim, porque a CAP só paga, não é, para que eu acesse isso da Unesp, e não da minha residência. Então, a gente conseguiu isso. Mas nós escrevemos um editorial colocando exatamente essa questão. Será se 2020 vai ser o ano que vai ficar conhecido como o ano em que a sala de aula mudou? Para quem escreveu aqui, não é, o subtítulo desse livro escrito em 2014 é Fase das Tecnologias Digitais, Sala de Aula e Internet em Movimento. A sala de aula em movimento, eu estou falando em 2014. Então, agora, gente, nós estamos com um movimento muito maior. E eu vou falar para vocês um pouco mais disso, que eu acho que tem mais perguntas sobre isso, mas a nossa casa virou agora uma coparticipante ativa disso. Mas tem mais perguntas sobre isso, não tem, Rose? Porque, então, eu acho que eu vou... Temos várias perguntas ainda. Então, isso. Então, eu vou deixar isso para falar depois, mas vocês vão pensando que nem toda casa tem vinho, tem livros, tem impressora atrás. Você entende? Não é? Se eu pegar minha câmera e virar, ó, tem ali, tá vendo? A sala de estar virou academia, tá vendo? Aquilo ali assim, bandeira do Flamengo ali, fazer ginástica com bolas, exercícios e tal. Então, isso não é uma condição para todo mundo. E eu vou voltar a esse tema sobre a questão de educação, educação matemática e, fundamentalmente, desigualdade social. Mas eu vou falar da matemática também. Como é importante saber matemática agora com a pandemia. E não, às vezes, a matemática que a gente está estudando. Mas, se eu não comentar, você pode fazer pergunta aí no chat também, que eu acabo respondendo depois, tá? Que bom. Lembrando aí que todo mundo pode ficar participando, que nós estamos coletando as perguntas para depois, né? Mas vamos continuar, então, com a Bruna Rodrigues, que ela fala o seguinte: como podemos lidar com os professores que não obtiveram conhecimento com as tecnologias digitais em sua formação inicial? E que nos dias atuais, né, necessita urgente dessa. Mas ainda não se sente preparado, talvez pela falta de estudo e formação. Então, que conhecimento e competências são exigidos dos professores que desejam se manter qualificados nesse novo contexto? Não está fácil, professor. Não está fácil, não. Mas, enquanto a Rose fazia aqui, também tem o cérebro adolescente da nova geração, faz 3 coisas ao mesmo tempo. Eu pus o link do nosso canal aí no chat para vocês, entendeu?
tá? E a Madeline está rindo demais aqui, então eu tenho meio essa vibe aqui, assim, que eu vou rindo meio a 1.000 por hora aqui, e queria ver, quando eu fui copiar, já vi que nós atingimos 6.000 inscritos no nosso canal. Lá tem várias lives, como eu falei, para vocês verem isso, e algumas em que eu tematizei questões como essa que vocês estão colocando sobre a formação docente, por exemplo. Eu diria que tem um aspecto que, às vezes, não é muito bem trabalhado sobre a formação docente e que é a capacidade do professor, da professora, de saber lidar com pessoas que têm diferentes backgrounds, têm diferentes estruturas dentro da sua casa. E agora, eu estou vendo aqui a escola da Rose, eu acho que é a casa da Madeline, a minha casa, eu já disse para vocês, você entende? O Edson está aqui também, está na casa dele, mas vocês não estão vendo, que é um aluno da graduação que está fazendo tudo isso acontecer, com esses cortes, etc., tal, tá? Junto, não é? Seres humanos com 2 softwares, 3 softwares, tá? Com o YouTube, com o Meet e com o outro que faz a ligação do Meet com o YouTube, tá? Então, notem vocês, a gente hoje vai ter que ter um mínimo de entendimento, seja do Meet, seja do Classroom, seja do Teams ou do outro, para dar aula, isso é o óbvio. Mas eu acho que empatia com condições sociais diferentes vai ser o fundamental. Porque imagina, se você estiver numa sala de aula como essa e as pessoas liguem a câmera, você vai ver gente passando atrás, porque é uma casa com 2 cômodos e moram 6. Então, se ele conseguir ligar a câmera, porque pode ser que não vai ter jeito. Você entende? Então, esse tipo de coisa você vai ter que estar entendendo. E talvez a gente vá aprender um pouco mais sobre a extrema desigualdade social do nosso Brasil. E como que ele poderia ser, né? Porque é o país que tem mais terra para fazer comida do mundo, né? Mas o que fazem? Incêndio e depois mega produção para exportar e não comida para a gente ter comida barata. Está aí agora, subiu o preço do queijo, subiu o preço da carne, subiu o preço do arroz e do feijão. Não dá nem para ser vegetariano, vegano, carnívoro ou pisciano, não sei se tem esse nome, mas enfim, porque está tudo caro. Para onde você fugir, está caro. Você entende? Então, nós temos o país que mais tem terra, que tem desenvolvimento, tem a Embrapa fazendo isso e tal, e desorganizou os estoques e desorganizou a agricultura familiar, que é aquela que deixa as pessoas ficarem no campo com qualidade de vida, sem agricultura, né, sem agrotóxico, né, para que volta e meia leva e gera crianças com nascimento deficiente, em número muito maior do que o que acontece, por motivos que a gente não sabe, e parece que sempre aconteceu, de má formação. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o professor tem que ter essa questão, tem que ter a questão técnica, né, saber um pouco mais, né? Eu fico vendo aqui o Edson, já estou aprendendo com ele também. Vocês estão pensando o quê? Eu fico aprendendo com todos, me convida para um, para o outro, tal. Agora, nesse mesmo momento, está tendo um congresso em São José do Rio Preto, na Unesp, que eu abri ontem, e a organização foi toda Marcelo Borba, da maneira como a gente bolou e tudo. Agora a gente tem uma maneira de fazer congresso, e foi Marcelo Borba com o Geraldo Lima, com Lara Barbosa, com outras pessoas. A gente montou a maneira de fazer congresso virtual, que, voltando à pergunta anterior, pode ser que no próximo congresso presencial em Sobral, a gente vai ter pelo menos 1 ou 2 sessões virtuais presenciais. Olha, o Marcelo veio aqui e vamos mostrar para quem não veio, para quem está no sertão, para quem está no outro campus. Eu acho que dificilmente não vai ter isso, pelo menos por um bom tempo, e as pessoas interagindo. Tá? Eu ia organizar 2 congressos esse ano, e organizei, e criamos isso, 2 congressos virtualmente. O festival, já perguntei aqui, que tem sempre gente de Sobral, e tem sempre gente de Sobral ganhando, sendo premiado, né? E eles estavam, algumas pessoas já disseram, já não sei quem ou tal, mas eles estavam aí. Notem o seguinte, esse ano que o congresso ia ser em Pelotas, a fase final, e foi virtualmente, nós tivemos uma coisa belíssima, que foi uma interação nessa sala do Meet, ao invés de 3 pessoas, com 150, 130, com pais da área rural do Rio Grande do Sul,
do sertão do Rio Grande do Norte, da periferia de São Paulo, da periferia do meu Rio de Janeiro, de Rio Claro, de tudo quanto é canto, falando. Pais, professores de matemática, amigo, namorado, namorada, sei lá quem, crianças, adolescentes, adultos, participantes do festival e tudo mais. Isso, nas outras 3 versões do festival, quando nós tivemos essa sessão no final presencial, nós tínhamos, tirando as pessoas do grupo que organizavam e as pessoas muito interessadas em pesquisa, 20, 30 pessoas, você entende? De 5 estados, 7, nós tivemos o país inteiro, entendeu? Teve uma hora que, né, não cabia mais gente na sala e tal. Então, isso tem uma vantagem com isso. O professor vai ter que lidar com isso. Mas falando em festival de vídeos, essa é outra coisa que vocês deviam aprender com o Marcelo Borba, que ele viu isso lá 10 anos atrás, que os vídeos iam se tornar importantes na sala de aula presencial. Gente, era difícil baixar um vídeo, mas vocês não têm noção, né? Escreve aí no YouTube, no chat do YouTube, há quanto tempo existe o YouTube? Entendeu? Há 30 anos, há 40, há 50? Há quanto tempo tem o YouTube? Escreve aí para mim, por favor, entendeu? Vou pedir para Madeline ficar de olho e me dizer daqui a pouco. Mas era difícil baixar um vídeo, gente. E quem sabia baixar o vídeo era o Newton Domingues, meu ex-aluno de iniciação científica e grande professor de vídeo, entendeu? E ele já é doutor, formado agora e tal, mas ao fazer isso eu comecei a ver esse potencial e organizando os festivais. Então, eu diria que agora a página do Festival de Vídeos, né, que eu já ponho aí para vocês, tem, nesse momento, 600 vídeos em números redondos, ela é uma biblioteca virtual. E vocês vão ter que saber usá-la na sua sala de aula. E vão ter que, talvez, fazer projetos para dizer qual vídeo que é bom para essa sala ou tal. Eu diria que um professor hoje tem que, às vezes, saber editar um vídeo melhor do que eu. Já até soube alguma coisa, sou ruim hoje. Entendeu? Mas eu estou cercado de gente que faz o tempo todo. Ontem, enquanto eu estava pensando sobre as primeiras perguntas que estavam chegando, eu recebi um pedido, gravei um vídeo com 5 coisas do WhatsApp aqui, rapidinho, a Frida aqui em homenagem para aparecer para vocês aqui na capa do meu celular, mas aí em 2 minutos eu fui lá e fiz, e ela me mandou editado, uma professora de Santos, que eu nunca encontrei presencialmente, encontrei no festival, virtualmente. Ela me pediu uma entrevista sobre o capítulo 4 desse livro aqui. Eu dei, ela editou e mandou um vídeo muito melhor, juntando as coisas, tirou 2, 3 gaguejadas que eu dei, colocou e montou o vídeo e mandou. E amanhã ela vai fazer uma surpresa na aula dela da pós-graduação, do IME da USP, porque ela vai mostrar um mini vídeo e vai comentar, estudar. É claro que se não estudou, não leu o livro, não vai adiantar nada o vídeo, entendeu? Mas seria algo como esse. Então, eu diria que saber usar vídeos na aula presencial e na aula virtual é importante, porque ninguém mais vai aguentar agora 60 horas de palestra. Daí até que eu sugeri, Rose, vamos fazer isso, vamos fazer palestra, vai tal, porque aí fica mais um bate-papo, não é? O que a gente está fazendo aqui é parecido com alguma dos shows de youtubers, é uma coisa parecida com os programas de esportes, não é? Para quem tem, você põe 3, 4 pessoas comentando e não uma pessoa o tempo todo falando, não é? Em alguns momentos. Mas eu também estava ficando cansado. Foi muita live, foi mais live do que esse ano online, do que palestra presencial. Fiquei 2 meses sem isso, cancelando as coisas, depois todo mundo descobriu, e depois, quando eu dizia não, falava, só muda o horário. Alguém que está aqui bem embaixo de mim na minha câmera fez isso. Eu falei, eu já tenho agenda lá, mas eu faço outro dia, Não, mas eu não posso de manhã, mas eu faço à noite. Mas não posso à noite, mas eu faço de manhã. É a tal de Madeline Maia. Ela não é fácil, não, entendeu? Quando quer uma coisa, ela vai e vai conseguir, entendeu? Mas, então, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Nem sei se ela é cearense, mas é a marca da mulher cearense, que é o negócio, falar, peraí, é agora, só se for agora, entendeu? Né? Rose, é com você, Rose, que agora eu já terminei a pergunta e já tirei onda com a professora de vários aí. Ó. Adoro essas mulheres empoderadas. Professor, já que começamos a falar de vídeos, vamos continuar falando de vídeos, então. Para isso, vamos iniciar com a pergunta do Jailton Holanda. Ele diz assim,
Sabemos que o Festival de Vídeos em Educação Matemática, promovido pela Unesp de Rio Claro, em conjunto ao grupo GPIM, sob sua coordenação, vem crescendo de forma positiva, com grande participação de professores, estudantes, escola, universidade, enfim, toda a comunidade escolar. Dessa maneira, quais são os possíveis planos e projetos para o futuro do festival? De modo que pesquisas e trabalhos em educação matemática, por meio dos vídeos, ganhem mais destaque nesse espaço educacional. E ainda, há outros projetos que você e o grupo estão desenvolvendo, além do festival, e que poderiam incentivar a professores e futuros professores? Olha, Madeleine, eu tenho que dizer que, apesar de todas as brincadeiras e da agenda cheia, eu tenho que agradecer por você insistir na minha vinda aqui, porque a qualidade das perguntas são muito boas, estão fazendo eu pensar sobre várias questões, né? E eu sei que você deve ter ajudado a depurar e a, né, filtrar um pouco, elas estão muito bem colocadas e muito diversas, né? Eu diria que o festival ele está na sua fase inicial ainda. O primeiro festival deu um trabalho louco para a gente fazer, e para a gente organizar, e foi difícil conseguir vídeos. Esse festival, agora, mesmo na pandemia, nós tivemos um número muito bom de 130 vídeos inscritos. E no festival, no terceiro festival, todas as categorias foram esgotadas antes do término do prazo. Então, eu acho que a gente está pensando nesse projeto ainda. E eu posso dar uma boa notícia para todo mundo que mora no Ceará. Esperamos que a versão presencial no ano que vem vá acontecer presencialmente. E, se acontecer, vai ser mais ou menos perto daí, vai ser em Natal, Rio Grande do Norte. E vai ser em Natal, Rio Grande do Norte, organizada pela ESBEM, Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Alô, você, aluna da pedagogia, tem grupo voltado para professores que ensinam matemática das séries iniciais, para ver como ciência. Alô, você, licenciando em matemática, professor formado, tem vários grupos lá em tecnologias digitais ou tal, que vocês podem estar entrando, todos vocês, enfim, não é, sobre educação matemática e inclusão, uma série de coisas. Então, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, ela é muito importante, ela é uma sociedade científica, e ela é das poucas que ela condensa a atividade científica com professores. Então, desde o começo, desde 1987, quando ela foi fundada, 87, 88, né, declarada uma ata, mas ela só é registrada em cartório em 88, a gente tem essa ideia de ter professores e pesquisadores em conjunto. Então, é muito importante que o Ceará, que já participa bastante, já teve nomes muito importantes, faça isso, né, e participe bastante. Então, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática apoia o festival desde um tempo. O governo federal também, porque o CNPq financia uma parte da pesquisa que a gente faz sobre isso, mas, por exemplo, não pode financiar medalhas, né? Então, olha aqui, ó, do último festival é essa aqui a medalha, ó, tá vendo? Eu ganhei só uma, tá? Uma só para pôr lá no GPM depois. As outras a gente pagou, esse ano não teve verba, não teve inscrição. A gente deu um jeito, todo mundo que era para receber as medalhas já recebeu, tá? E a gente dá logo um jeito, porque o correio foi muito caro. Mas as medalhas, a SBEM pagou, e ela tem pago isso. Então, respondendo uma parte da pergunta em termos de expansão, a gente gostaria que a SBEM, e estamos trabalhando nesse sentido, de fazer um pacto junto com a SBEM para que, como as feiras que surgiram de matemática em Santa Catarina, o festival vire uma atividade da SBEM realizada pelo GPM anualmente, de maneira oficial. Então, isso poderia dar uma coisa muito grande, porque, quem sabe, a regional do Ceará não ia querer fazer mais coisas. Mas a tese do Newton Domingues, e para quem gosta de tese, dissertação e tudo mais, aqui tem vários artigos aqui, eu já vou colocar aqui no chat para vocês o site na homepage do GPM, aí vocês vão na tese do Newton Domingues, e se vocês gostarem lá de ler um pedaço, vocês vão ver como é que essa ideia de festival se espalhou o mundo afora. Então, tem festival de matemática, mostrando matemática avançada e suas relações com as artes. Tem festival de vídeos, aliás, a origem do nosso festival
vem de um projeto internacional com o qual eu participei, agora participo em outros, com o Canadá, com o professor George Gadanides, que é o terceiro autor desse livro aqui, tá? E a gente publica artigos e tal, vamos ver se aparecem os autores. Aqui aparecem os autores agora, então, George Gadanides, tá? É o terceiro e foi orientador do segundo, do Ricardo Skogler, que é professor da Unesp de Rio Preto. Então, nota, isso vem, esse movimento de festival está explodindo, e ele não pertence ao GPM nem ao Marcelo Bota. Exploda-se. A gente aprendeu logo do primeiro para o segundo que já tem um festival com sede em Pelotas, que é o Festival de Vídeo Estudantis, aí não restrito à matemática, para um monte de coisa. Tá? A gente gosta muito do nosso, está aprendendo muito, e a pesquisa que a gente faz, a tese do Newton Domingues, a tese da Gessiara Carvalho, que estava agora há pouco vendo aí, vai ser sobre o festival, a tese do Hércules Jimenez, as outras teses todas sobre o festival estão acontecendo, mas já estão fora do GPI também. Então, professores de pós-graduação que estejam vendo aí, alunos de pós-graduação podem desenvolver. Alunos da graduação queiram fazer seu TCC, pegando um recorte dos vídeos e analisando, dizendo para que série, eis aí um tema. Todos eles têm autorização para trabalhar em pesquisa, só tem que nos contatar e a resposta vai ser sim. Entendeu? Então, só falta o nosso sim. A gente só quer ser informado. Mas se a Madeline trabalha com outros autores com o qual eu não me interesso ou discordo, não é problema meu. A Madeline vai fazer uma pesquisa, vai fazer algo. A gente só vai, assim, ter o compromisso sempre de pesquisadores éticos, que estão querendo ver acertos e não erros, não enfatizando, não é, questões os vídeos. Você submete um vídeo, o vídeo vai estar no site do festival, se ele foi dentro dos 40 primeiros de cada categoria, eu já falo das categorias, ele vai ser aceito, a não ser se ele tiver ofensa às mulheres, apologia ao estupro, não é, ofensa a minorias, se ele tiver erros matemáticos, que a gente vai olhar. Tirando essas coisas, é a criação, a junção de matemática que as pessoas estão fazendo. E, depois disso, a gente olha e seleciona alguns, aí é o grupo de pesquisa junto com os organizadores, então, esse ano o GPM, junto com a SBEM do Rio Grande do Norte, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, vão olhar e tal. E depois tem o júri, que é quem dá a premiação final, que são artistas, professores de matemática, pesquisadores e tudo mais. Então, essa é uma coisa bacana. Mas, olha, falando em termos de crescimento, uma questão que aconteceu muito aqui agora, a Madeline ficou aí bebendo, né, assim, água, me deu mais sede aqui agora, mas uma das categorias que teve esse ano tem a ver com duas perguntas já feitas. Chama-se Professores em Ação. Então, se tiver professores aqui, pode estar fazendo isso. É o quê? É pegar um dos 600 vídeos, ou vários dos 600 vídeos, e fazer um uso na sua sala de aula e gerar um vídeo sobre isso. Entendeu? Eu já adianto para vocês que as inscrições vão se abrir em torno do dia 1º de fevereiro no ano que vem e vão até junho, tá bom? Isso vai estar no site daqui a pouco do Festival de Vídeos e que vocês já podem ver várias das questões aí. A Gessiara está me ouvindo aí. Gessiara, põe o site aí, por favor, do Festival de Vídeo, para não ficar só eu pôr no site aí, tá? Então, aí vocês já põem aí e vocês podem ir lá. Essa categoria, o quê? É justamente para incentivar a formação em ação do professor, valorizar o festival e, ao mesmo tempo, ter uma análise crítica do uso de vídeo. Porque pode ser que um uso de vídeo feito... Vamos dizer que o Marcelo fez um vídeo e teve no 4º festival. Aí, esse vídeo é usado e mostra, olha, os alunos entenderam várias coisas de maneira diferente do que estavam pensando. Ótimo. Isso é um debate democrático sobre ensino e etc. Não tem problema nenhum. Não pode ter ofensas. Falar, Marcelo, teu vídeo não presta. Não, isso não pode. Tá? Isso a gente, né, falar asneira e xingar os outros é só o presidente dos Estados Unidos e uns outros seguidores que ele arrumou por aqui, entendeu? Tá? Mas, de resto, a gente não. A gente tem que chegar, construir isso e fazer isso sem problema nenhum. Tá? Então, essa categoria, Professores em Ação, vai estar melhor definida no regulamento desse ano, mas esse ano teve um vídeo que eu quero contar para vocês. Eu não vou exibir aqui,
mas quem sabe a Gessiara, se achar, já põe ele. O vídeo era pouco de matemática, o vídeo sobre o vídeo. Mas eles pegaram um aluno com condições especiais, entendeu? E que gerou um vídeo para o 3º festival. E no 4º festival era o vídeo da mãe e da professora. Eu chorei, todo mundo que viu o vídeo que eu conheço chorou, entendeu? Porque era muito emocionante a maneira como esse garoto passou a se ver de altamente isolado dentro da escola de uma maneira diferenciada por causa do vídeo que ele fez. Porque os colegas que ou o tratavam apenas como coitadinho por, não é, ter deficiência, não é, passou a ver ele como importante. E ele passou a ficar muito bom de edição de vídeo e de várias outras coisas em conjunto. Então, esse vídeo foi feito com isso e transformou. Então, isso é mais um exemplo que eu jamais esperava, mas é das coisas que me faz aqui agora, se eu não chorei, mas arrepiado estou, porque a gente não esperava. E é mais uma exploração da ideia de um dos autores que eu mais leio, que mais li, não tenho lido ele ultimamente, mas eu li 6 ou 7 livros deles, e alguns deles eu li umas 5 vezes, que foi o Pierre Levy, que fala muito da ideia de inteligência coletiva, de que eu não sou mais inteligente do que a Rose ou do que a Madeline. Nós temos inteligências diferentes. Se a gente trabalhar em grupo e souber questões diferentes, a gente pode potencializar o que a gente faz muito melhor. Eu aprendo muito com meus alunos de graduação, de pós-graduação, o tempo todo no meu grupo de pesquisa, e muito inspirado nessa ideia. E que, obviamente, é muito inspirada no nosso patrono da educação, no professor Paulo Freire. Não é? Então, que ao mesmo tempo que alfabetizava, não é, analfabetos, não é, educandos no interior do Rio Grande do Norte, ele aprendia sobre a dura realidade daquelas pessoas e transformava o texto do seu processo de alfabetização naquilo. Marcelo Borba adora fazer isso com matemática, e eu convido todos vocês a fazerem, entendeu? Né? Minha dissertação de mestrado é sobre isso, na favela da Vila Nogueira São Quirino, e com informática eu fico tentando fazer isso o tempo todo. E o vídeo, quando eu usei ele presencialmente nas minhas aulas, eu queria muito que os alunos de biologia, que em geral não gostam de matemática e veem a minha disciplina como tal, que eles abrissem a porta e pudessem pôr mais, às vezes, biologia junto com matemática. Ou seja, que eles estivessem representados, né, que eles estivessem aparecendo. Então, essa é uma maneira, né, que eu tenho colocado muito e pensado, e se vocês virem minhas lives lá, vão ver como que eu estou relacionando Paulo Freire com os vídeos e com os vídeos no século XXI, com essa geração que não conta tanta piada quanto a geração dos caras da roça, do interior de Minas ou do interior do Ceará, mas eles mostram a piada aqui no celular. Entendeu? Eles vão lá e mostram. Olha aqui a piada, não é o vídeo da Porta dos Fundos, o vídeo, etc., que alguém fez engraçado, ou o vídeo que foi filmar a sobrinha e deu uma videocassetada porque a sobrinha caiu, o sobrinho tomou um tombo, ou sei lá o quê. Né? Então, eu acho que isso é o momento que nós estamos. Agradeço muito essa pergunta aí, entendeu? Depois das perguntas excelentes da Bruna, vieram as do Jailton aí também, ó, tá vendo? Muito legal. Desculpa se eu esqueci o nome de alguém, eu só estou trocando os nomes, né? Mas é muito nome. Agora, na virtualidade, então, são 250 e-mails, 580 mensagens no Messenger, 730 no Insta, mais 475, né, pelo Face, etc., e depois 58 links, né? Outro dia eu fui numa reunião que o professor entrou no link da reunião errada. E eu mandando mensagem para ele, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E ele entrou na sala errada, dentro da caixa, entendeu? Foi só isso, a gente está ficando assim, né? Mas é com você, Rosa. Toma mais um golinho d'água enquanto você faz mais uma pergunta. Então, professor, mas a gente também já, quem nunca entrou numa sala enganado, na troca de horário? É verdade. É verdade, se eu estivesse aí na UVA, era capaz de eu trocar a sala em congresso, quando você vai naquela universidade, quanto maior for, você troca a sala, e quando tem bloco, e você tem H1 e H2, você acha que o H2 é do lado do H1, mas às vezes está a 2 quilômetros.
Você entende? Porque foi feito, sabe assim, 30 anos depois e tal. E você fala, eu vou tomar um café pertinho, H2 do H1. Você vai e não tem nada a ver, porque não olhou o mapa. É verdade mesmo. É. Então, vamos continuar aqui com as perguntas, né? E é do Jailton essa. Ele diz assim: destacando a sua vasta experiência na área das tecnologias digitais, na educação matemática, e seus trabalhos voltados para o uso e produção do vídeo, você pretende dar continuidade à coleção Tendência em Educação Matemática, escrevendo volume que aborde especificamente aspecto didático-pedagógico do uso e produção dos vídeos para o ensino da matemática? Olha aí o compromisso. Queria saber uma coisa, a professora Deise Soto está aí no chat ou não? A Deise Soto, minha colaboradora, e foi orientadora da Rose Cássia. Ela está no chat, não? Ela está aí presente ou não? Eu não sei se ela está, porque é muita live. Eu sei que ela iria estar. A Madalena Antunes está aí? Não, estou agora chamando aí da pessoa lá do grupo. Enfim, eu estou achando que o pessoal, além de me fazer perguntas, está meio adivinho sobre meus planos, sobre o que eu ando fazendo nos finais de semana, entendeu? Então, eu diria que sim, mas assim, ele não tem data, então pode ser talvez, não é? Mas, adivinhando, porque senão eu ia ter que dizer que não, tá? Faz 3 semanas só que eu comecei, tá? Mas eu já tenho estrutura, já tenho, sei lá quem, já tenho tudo mais para fazer. E ano que vem, meu caro, nós vamos ter 20 anos da coleção Tendências em Educação Matemática, que eu mostrei esse livro. Acho que a Rose tem, se tiver um aí, mostra mais outro para eles aí, com a capa antiga, isso, ó, tá vendo? São 3 épocas de capa, né? Foi tanto assim, e eu espero estar conseguindo fazer. Mas eu posso dizer para vocês, já que vocês estão perguntando, fica atento aí agora, hein? Até o final do mês vai ter, não sobre vídeos, mas vai ter um relançamento do livro EAD Online da coleção. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui, e que aí eu mostro. Mas se não tiver, a gente acha ele num canto. Estou aqui, ó, tá? Esse livro aqui vai ser relançado com o modelo dessas capas aqui, com o prefácio meu e da professora Deise Soto, sobre a questão de pandemia, e onde a gente já fala um pouco de vídeo e fala um pouco das referências desses artigos sobre vídeos. Mas você pode encontrar no site do GPIM, tem lá artigos para download, tem artigos, inclusive algum do ZDM, que não é muito autorizado para eu pôr lá, mas eu ponho, até eles reclamarem, eu vou deixar lá, que eu acho que vocês não têm que pagar, não, tá? Os livros, eu acho que tem que pagar, a distribuidora faz uma distribuição, faz um monte de coisa com isso daí ou tal, mas tem, né, vários aí baratos, e agora online custa R$20 ou tal, por aí, para você baixar. Mas eu gosto de livro mesmo, tá? Então, esse ano vai ter o relançamento desse livro com um prefácio adicional de umas 10 páginas, não sei quantas páginas vai dar, 7, 8 páginas atualizando isso, mas vai ter o lançamento de um livro novo da coleção em plena pandemia. Está pensando o quê? Que a gente para? Não para, não. Esse livro não é meu, é da professora Ana Lúcia Marim, que é da PUC de São Paulo, e de um doutorando que trabalha com ela, do professor Elton. Eu já anuncio a vocês, tá? Sobre educação matemática e educação especial, que virou educação matemática inclusiva, numa síntese maravilhosa. Com o coraçãozinho da Madeline agora, já vai todo mundo para esse lançamento. Vai ser final desse mês, não tem data ainda, mas se você não está inscrito no canal do Facebook do GPIM, você deve estar, o do Insta, entendeu? Porque estamos aqui, ó, e você pode lá, se você puser os anúncios, tudo vai estar anunciado lá, entendeu? Tá? E aqui foi bom ainda aparecer, aqui dá um delay assim, dos 5 segundos aqui para isso, e então eu vi o coraçãozinho depois de novo da Madeline lá, entendeu? No YouTube. Então deu para ver 2 corações, aqui no Meet e lá no outro. Então, notem, aqui, gente, vocês estão aqui com isso, podem estar vendo e vocês vão saber disso. Então, a boa notícia, no meio da pandemia,
vários negócios, como vocês sabem, tiveram problemas. A Editora Autêntica, após um primeiro baque, não foi um deles, está bem, e me pediu livros de matemática. Então, entendeu? Assim, então, livros e tal. Então, quem tiver, inclusive, bons projetos, fale comigo antes de desenvolver, depois ou tal. Mas tem vários faltando. Agora tem que ver. São 31 livros da coleção. Com esse agora da nossa amiga Ana Lúcia, vão ser 32. Então, tem que ver tendências em educação matemática, às vezes é tendência em matemática, tem várias questões, tem autores do Nordeste, tem autores de todas as regiões do país, mas seria mais importante a gente estar distribuindo mais isso também e vendo os temas. E ano que vem é um ano bom. Então, em julho do ano que vem, durante o Enem, não é que não vai dar certo para ser no Enem, foi lançada a coleção há 20 anos atrás, 19,5. Então, agora com 4 títulos. Filosofia da Educação Matemática, Maria Bicudo e o Biratã D'Ambrosio, Antônio Vicente Garnica, o livro sobre etnomatemática do professor Ubiratã D'Ambrosio, o livro Didática da Educação Matemática do professor Luiz Carlos Paes e o meu livro com a professora Miriam Penteado sobre informática na educação matemática. Os 4 vendem até hoje, não pararam, como eles dizem, no negócio das editoras, então agradeço a todos vocês aí. Mesmo filosofia, que vende menos, mas é um tema mais árido, etc., para menos gente assim colocando. Então, a coleção está de vento em popa e eles querem mais livros, né? Então, vão continuar lendo, vão continuar estudando, porque a gente está vendo que esse país precisa, e precisa muito de educação, não é? Para a gente ter mais igualdade social, para combater a ignorância, para combater quem diz que a Terra é plana, para combater quem diz que não tem que tomar providência nenhuma, porque é uma gripezinha, né, que só mata 160 mil, que a gente saiba, né, porque tem mais gente que já morreu, né, sem o diagnóstico disso, como pneumonia ou algo do tipo, e que a gente poderia, né, se preparando mais, inclusive com matemática. Tá? Tem várias lives que eu coloco exemplos de função e função taxa de variação, como é que isso é importante para entender por que tem que achatar a curva, né, e como é que achata a curva matematicamente, né, mudando a função derivada, a função taxa de variação. Tá? Então, isso é tema de outras lives. Eu devolvo a palavra agora para a Rosa, entendeu? Eu tomo mais um golinho d'água, né? Daqui a pouco eu acho que eu vou tomar vinho. Não, mas eu quero mais perguntas aqui do pessoal, entendeu? Então, vamos continuar falando, então, dos livros, né? Que foram o palco aí, que os alunos estudaram, fizeram suas leituras, né? E levantaram alguns questionamentos com alguns livros, né? Entre essas diversas obras já destacadas por você, o Jailton e todos nós, né, também quero destacar o seu livro Seres Humanos com Mídia e Reorganização do Pensamento Matemático, onde você trata sobre a relação dos seres humanos com mídia, baseando-se principalmente nas ideias discutidas por Diggle Miroski e Levy, né, como você já comentou anteriormente, e de modo a explicar como o sistema humanos e mídia influencia e reorganiza o pensamento matemático, entre outras coisas que é apresentado no livro. E uma vez que esse conceito ele é bastante usado, né, nas produções, nas pesquisas realizadas pelo GPM e outros, né, também, gostaria que você falasse um pouquinho desse construto e também, né, saber se há planos de tradução desse livro para a língua portuguesa. Tá bom, tá bom. Mas parte das perguntas estava avisada, as outras não estavam, tal, e pronto. Mas vamos ver. Esse livro, gente, ele consumiu muito tempo da minha vida, né? E às vezes alguém fala consumiu, não, consumiu com prazer, né? Como criar filho, entendeu? Consome tempo e com prazer, entendeu? E tal, e é coisa maravilhosa. Agora, ele foi uma síntese de várias coisas que eu fui escrevendo ao longo do tempo e vendo, querendo valorizar e nos preparar, talvez, para essa questão até da pandemia. Eu nunca tinha pensado nisso, a não ser quando a pandemia começou, mas com a questão de que nós produzimos conhecimento, nós aprendemos, não individualmente, o Marcelo,
tá? Mas isso vários autores já disseram. É coletivamente, é o Marcelo, com a Madeline, com a Rose. Tá vendo? Eu estou fazendo com a mão aqui, como indo no rosto dela, perto da câmera, mas ninguém vê. Então não adianta, tinha que ser assim, tá? Mas assim, mas notem vocês, o que acontece com isso? Então, eu posso dizer que eu conheço também com os outros, na medida que, por exemplo, agora eu estou falando para alunos da graduação da Pedagogia e da Matemática da UVA, preferencialmente, então, os meus interlocutores são eles. E eu estou também sendo provocado pelas perguntas das pessoas do grupo de pesquisa, docentes, todo mundo, esse coletivo que está aqui. Essas visões tinham, mas foi assim o que detonou e me fez reenxergar a minha pesquisa sobre etnomatemática e o papel da oralidade. Eu falo muito sobre oralidade e matemática oral na minha dissertação de mestrado, mas a Terezinha Carré já tinha falado nisso no seu livro famoso, a Terezinha Nunes, Atual na Vida 10, na Escola Zero, sobre a matemática oral que os meninos faziam vendendo coco e vendendo coisas nas ruas do Recife. Então, isso já era, mas então a ideia de oralidade foi vindo e junto com escrita, e eu pensando, olha, mas para demonstrar a gente precisa isso e tal. E surgem essas leituras com informática. Na minha tese de doutorado não surge a noção de seres humanos com mídias, mas surgem várias das questões que vão indo. Moldagem recíproca, eu moldo a mídia, mas a mídia me molda, ou seja, há uma dialética entre a construção do ser humano e a construção da própria mídia. Eu participava de um time nos Estados Unidos que fazia o design de um software matemático e a gente via que os alunos usavam o software de uma maneira diferente do que a gente tinha planejado e tinha colocado. Quem faz livro didático, como a Madeline, sabe disso, mas como com software a gente achava que tinha isso, tinha limite, não, tinha muita coisa e aquilo foi mudando. Então, a gente viu e isso foi dando, eu não tinha essa linguagem, e logo depois do doutorado eu começo a falar coisas do tipo, assim, que era, não, eu estou conhecendo com o Function Probe, que era o nome do software de funções, eu estou fazendo coisas com isso, vira ser humano com tecnologia, vira tal, e eu leio um artigo, aí sim, de um ex-aluno do Vygotsky, o Tik Romerov, que pira a minha cabeça de vez, e aí vem porque ele falava em sistema ser humano-computador. E, a partir dessa ideia, eu liguei com Bruno Latour, que eu tinha lido no doutorado, com o trabalho da Jean Levy, com parte das coisas que eu tinha lido sobre teoria da atividade, com que eu me reencontro um pouco mais na frente, para estar tendo essa noção de que nós conhecemos, num coletivo, com pessoas como a Madeline, a Rose, os colegas que estão ouvindo, mas também com coisas. As coisas têm o poder de agir, de fazer, de me deixar, por exemplo, se eu estiver com GeoGebra aqui no meu celular, se eu estiver com Photomat, muda a minha matemática, porque eu vou e vejo uma função andando. Eu já faço aqui agora um GIF com ela aqui e faço ela andando na tela desse computador aqui, então um monte de coisa. Ao eu fazer isso, eu estou aprendendo funções e vendo funções de uma maneira diferente da Madeline se ela só lidou com funções com lápis e papel, por exemplo. Então, são conhecimentos de coletivos de seres humanos com mídias diferentes. Entendendo aquela outra ideia do Pierre Levy, aí vai indo tudo, eu vou colocando esses autores em conjunto, como que uma mídia não acaba com a outra. Então, o GeoGebra não acaba com lápis e papel, nem com oralidade, nem com gesto. E agora, com vídeo, eu vou voltando com tudo, expandindo, e tenho que aprender semiótica social, você entende? E não paro de ler isso, e não paro de aprender, e não paro de aprender com os meus alunos. Mas também, e está aqui a Rose, que já me ensinou bastante, eu fui banca da dissertação de mestrado dela, você entende? Sobre revisitar o conceito de seres humanos com mídias, com a ideia da terceira geração da teoria da atividade, mostrando que existem regras que vão mudando também, por exemplo, com o uso da internet. Aqui a gente está tendo um exemplo clássico de regra que mudou. Todo mundo pode falar, entre aspas, ao mesmo tempo, no chat do YouTube, até 200 caracteres e por escrito. Na sala de aula não pode. Se eu tivesse em Sobral dando a palestra e tivesse 200 falando ao mesmo tempo, a Madeline ia levantar lá e ia falar, silêncio, gente. Respeito, professor, entendeu? E aqui não, porque aqui a noção de respeito é quase que ao contrário.
nós temos 200 pessoas, se ninguém estiver fazendo comentário, ninguém estiver participando, até parece que não estão gostando. Então, até um indicador pode ser se tiver perguntas, comentários, discordância ou tal. Então, nota, essas normas vão mudando de acordo com esses coletivos de seres humanos com mídias. Então, é isso que a gente anda estudando e agora é a hora de eu dizer para vocês, porque a ideia de que as coisas participam do conhecimento tem sido muito combatida. E, às vezes, dizendo, não, ele só media, e o Vygotsky já falava isso, então você não está falando nada de novo. Mas não é verdade, eu estava querendo dizer que eles têm um poder de ação, que a tecnologia, em particular a digital, está impregnada de humanidade. Mas a enxada também está, você entende? E Karl Marx já disse isso e tal, e ela muda o trabalho e muda tudo, o coletivo de seres humanos com enxada. Mas a tecnologia digital é diferente, porque são centenas de pessoas. Você pega o caso do Linux, ou se você pega o caso do GeoGebra, são milhares, milhões de pessoas colocando a sua humanidade num software apenas. Você entende? Então, aquilo que você está tendo, né, ele não é humano, mas ele está participando junto com aquilo e tem agency, né, tem poder de ação. E agora, gente, se a gente for perguntar, quem é o personagem de 2020? A gente não sabe se 2020, como eu já disse, vai ser o ano marcado para a educação. Mas o personagem desse ano, a gente nem sabe se ele é um ser vivo ou não. Eu fui estudar, os biólogos brigam bastante sobre a questão, você entende, do vírus ser um ser vivo ou não. Mas suponha que ele seja. Podia supor também que não fosse. Mas quem mudou mais? Quem teve mais poder de mudar a vida de todos os 7 bilhões de habitantes e, por consequência, dos animais que estão nas florestas, que são criados para abate de tudo o que seja? Foi o tal do coronavírus, tá? Que veio de um canto e etc. Então, eu diria que a gente pode estar na beirada, né, de uma quinta fase, ou etc., porque, de novo, é uma tecnologia, no caso, uma tecnologia vindo de vírus, ou etc., seria algo distinto das outras, né, porque as fases são marcadas por mudanças qualitativas na tecnologia. Mas a mudança central, se não for, porque eu não acho que o conhecimento seria seres humanos com computadores, papel e coronavírus, mas a grande questão que entrou no ano de 2020, a gente não sabe ainda se vai ficar, é seres humanos com lares. E eu quero falar lares porque eu não quero falar casas, eu já quero impregná-las de humanidade. Porque não é só o pedreiro que fez a casa, o engenheiro, quando é o caso, etc. É a possibilidade de ter a garrafa de vinho, é a desigualdade social que aparece na casa agora o tempo todo. E a desigualdade social que é ampliada pelos aqueles que não têm condições de estudar bem em casa. Seja porque a internet não chegou, seja porque tem 2 cômodos, onde quem tem idade já não podia namorar confortavelmente por causa das crianças, ou por causa tal com privacidade, e agora menos ainda. E agora tem que namorar, estudar, home office, homeschooling e tal, em 2 cômodos, com um banheiro com fossa. Não é? Ou com um banheiro, às vezes, coletivo, num puxadinho ou algo do tipo, em péssimas condições. E quando você tem um celular, esse aqui nem é uma Brastemp toda, mas enfim, mas se fosse, é um e, né, digamos assim, a mãe, que é a Rose, quer se divertir com o celular também, a filha, que é a Madeline, quer estudar, eu, que sou o pai, quero fazer... Eu, número 2, agora, que sou o filho, quero estar estudando também, e só tem um celular. Aí você foi para uma casa melhor, tudo tal, que agora conseguiu com a escola, tem um celular e um computador. E supondo que tem internet. O Federal do Ceará, me parece que usou o dinheiro do bandejão inteiro para estar distribuindo chip para os alunos, entende? Metida nota 10. Uma das lives que eu estive, tá? Essa era com vinho, a gente combinou todo mundo com vinho e tal. Aí a gente fez isso e foi algo que eu aprendi, uma ideia brilhante. Então, essa é outra questão, voltando a outra escola. Voltando a outra pergunta, desculpem. A gente não vai mais mudar
além de merenda na escola, além de bandejão nas universidades, a gente vai ter que ter chip para todo mundo, com algum acesso. Não vai ter mais estudo agora sem isso, entendeu? E alunos e professores vão ter que criar um novo código, para não ficar vendo Marcelo só olhando para o WhatsApp, como na sala de aula presencial estava acontecendo até o dia 15 de março, antes da gente entrar na pandemia. E aí, depois do dia 15 de abril, começaram aquelas mensagens: eu quero voltar para a aula presencial. Mas a sala de aula presencial também estava em crise. Então, a gente vai ter que reinventar maneiras de entender essas mudanças de regra e entender maneiras de respeito, de atividade e de que esteja bom para todo mundo. E isso, gente, para mim, desculpa a falta de modéstia, passa muito pela noção de seres humanos com mídias. Porque foi a entrada do WhatsApp, do YouTube, que tem 15 anos, entendeu? Na vida de todos, que mudou a sala de aula presencial. E depois vários professores que estão dando aula e falam: desculpa, eu te respondo depois, e está respondendo durante a aula. Mas eu acho errado, na minha aula presencial eu não respondo mensagem, entendeu? Tá? Quando eu respondo é no intervalo, tá? Ou, muito raramente, quando eu peço aos alunos, né? Por exemplo, lá nos primórdios do celular, quando o celular só falava, eu já tive dando aula no noturno e meu filho tinha 14 anos sozinho em casa. Eu falei: gente, eu vou deixar o celular ligado, e se eu tiver que atender, é isso. E se eu puder, eu der um exercício para vocês, eu vou ligar, para ele não se sentir tão sozinho. Todo mundo entendeu. Ninguém sentiu que era de respeito. Assim como eu já fui dar aula com febre várias vezes, entendeu? E aí, falando: gente, eu vou dar aula sentado. E a aula hoje vai ser diferente. Quem está acostumado a ver o Marcelo, vai, e tal, e faz aquilo, não ia ter. Não tinha energia para isso. Então, essa é algo que a gente vai ter que pensar. Eu diria, então, que a noção de seres humanos com mídia, Rose, Madeline, colegas, e Jailton e outros, ela vai aparecer um pouco, sair esse livro mesmo, vamos ver, mas ela está se mudando muito. Nos artigos está aparecendo já forte, né? E também o meu retorno fortíssimo, né, a uma das tendências que ajudei a fundar lá atrás, como Mirim, né, como Café com Leite, que é a educação matemática crítica. Até achei uma foto no grupo de Nova York com Arthur Paulo, com um monte de gente e tal, eu com mais cabelo do que isso e nenhum branco, entendeu? Agora está aqui, ó, para mais, né? Tá. Outro dia eu deixei crescer muito, olha nas lives aí, fiquei até contente, é mais preto do que eu pensava ainda, né? Que quando rapa assim, deixa crescer, vem mais os brancos aqui aparecendo do que os pretos, mas enfim, né? O bom mesmo, né, é ser mulher, porque você nunca tem cabelo branco. Mas, enfim, aí essa questão aqui. Mas, enfim, mas eu acho que é isso. Seres humanos com mídias, eu diria que agora é seres humanos com computador, lápis, papel e lares. E que a gente entenda de que, se a gente voltar à escola usual, os filhos de 2 doutores têm condições diferentes do que o filho de 2 trabalhadores, muitas vezes analfabetos, ou que estão na primeira geração de escola. E a gente tem que saber coordenar isso. E isso é uma arte do professor. Mas a escola, segundo Anísio Teixeira, segundo os princípios da democracia estadunidense, não desse louco que governa os Estados Unidos no momento, que corre o perigo de ser reeleito ainda hoje ou amanhã, mas esperamos que não, mas o princípio é de ter para todos. Não fazer um muro de Berlim, um muro da vergonha entre o México e os Estados Unidos, entendeu? Não é um muro que separe mães e filhos. Você já viu isso? Quem faz isso é os Estados Unidos, está deixando mãe de um lado do muro e filhos do outro. Você entende? Então, isso é um absurdo que a gente vive aqui. Precisa de muita educação, precisa de muita solidariedade, precisa de pensar a escola como local democrático, aonde meu filho da classe média alta encontre com o filho do rico, encontre com o filho do pobre, imensa maioria, e que a gente tente ter oportunidades diferentes. E os perdedores, que não virarão cientistas ou jogadores de futebol, terão, numa sociedade solidária, através de impostos e combate incessante à corrupção, a gente tendo um programa, não é, de Bolsa Família para todos, de Bolsa Desemprego para todos. Por que não tem gente pedindo nas ruas de Copenhague, minha gente?
porque tem assistência social. Não tem Estado mínimo, tem Estado para unir os cidadãos dinamarqueses. E o dinamarquês encontra com o outro e tal. Eu conheço um professor dinamarquês que deu aula aqui no Brasil e a gente, em geral, não pagava, mas às vezes pagava. R$ 1.000 por um mês de curso, algo assim, tá? Esse professor fazia uma festa e usava todos aqueles R$ 1.000. E eu falava, por que você faz isso? Você gosta de festa? Não, eu gosto de festa, mas outra coisa é que não ia ser justo eu ganhar esse dinheiro, porque eu não vou pagar imposto, que é muito complicado. Então, eu não posso, eu vou me sentindo muito mal de eu estar ganhando dinheiro, não estar pagando imposto aqui com ele e fazendo isso. Então, eu prefiro deixar esse dinheiro aonde veio e distribuir entre vários estudantes de pós-graduação que estão com pouco dinheiro para fazer esse tipo de atividade. Então, assim, ele fazia. E comprava livros, às vezes apareciam livros na nossa biblioteca, são mais de um. Esse tipo de consciência a gente precisa criar no Brasil. E eu acho que a gente está criando. Tem muita coisa ruim acontecendo, são sementes sendo lançadas, mas nós estamos criando ilhas de solidariedade. E a gente vai em frente com essa. Rose, tem mais pergunta? Ou já acabou? Não, tem muitas perguntas. Eu acho que os alunos, em outro momento, né, para poder participar, o nosso horário já está no limite. Então, nós vamos dar mais uma perguntinha, sabe? Só mais uma, que é a da Ramone, que ela fala assim: qual motivação você deixaria hoje para todos os estudantes que se interessam nessa área? Principalmente em um país que pouco se investe em educação e tecnologias na educação. Então, para finalizar, professor, fale um pouquinho para a gente sobre. Olha, Ramone, Rose, muito obrigado por essa pergunta. E também, se quiserem, tiver algumas duas aí junto umas duas aí do YouTube, só para fazer, a gente termina com elas, então. Mas supondo, se essa fosse a última pergunta, mas eu já estou dizendo que não deve ser, ela ia ser excelente para terminar. Porque na sua pergunta, Ramone, tem o germe da resposta, né? Como em boa parte das perguntas, né? É uma dialética maravilhosa isso. Mas você, um país que, como você diz, não está valorizando a educação, tentou destruir as universidades públicas no ano passado, nós conseguimos manter, mas já está pondo menos orçamento para o ano que vem para as universidades federais. O estado de São Paulo, o estado mais rico também, o governador Dória tentou cortar esse ano o orçamento da Unesp, USP, Unicamp e FAPESP no meio da pandemia, essas entidades todas fazendo, né, várias coisas na área de saúde, educação e tudo mais. E está tentando diminuir nosso orçamento para o ano que vem, poderia ser para desanimar. Mas desanimar é para os fracos, para os sem graça, quem não tem alegria de viver, entendeu? E você fazendo essa pergunta deve estar junto comigo, entendeu? Então, a gente tem que pegar todos esses políticos que não estão apoiando a educação, que estão propondo cortes para a educação do ano que vem. Exemplo, Bolsonaro e Dória. Eu não posso falar do Ceará, e vocês falem aí. Mas eu quero que vocês vejam, você entende? A LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, está sendo votada agora. O que o partido do seu estado aí, o partido 1, 2, 3, 4, 5, está propondo para o ano que vem em relação à educação e saúde? Eu quero que você pergunte ao seu candidato se ele votou a favor, o partido dele, da emenda constitucional 95, durante o governo Fora Temer, que foi a emenda que bloqueou e impossibilitou o aumento de verbas para educação e saúde durante 20 anos. Nós estamos só no quarto. Então, só pode aumentar com o índice da inflação. E mesmo às vezes isso não está acontecendo. Então, a maneira de você resolver isso é pensar que até o dia 15 de novembro você pode perguntar para o seu candidato essas perguntas. Eu já coloquei duas, está gravado. Você treina ela, estuda um pouquinho e pergunta. Então, o que você vai propor? Se o cara ou a cara titubear, mudar de assunto, você já sabe que não é ele ou ela. Você entende? Se você fizer as outras perguntas e o cara falar, mas se você votar em mim, eu te dou uma bola de futebol, bom, se você estiver gravando, você pode prender o cara, porque isso agora é crime. Você entende? Mas também, se ele fizer qualquer proposta desse tipo, você já sabe também que não é.
Não, a gente sempre vai resolver a sua questão, professora Ramone, claro, nós estamos a favor da educação. Só a favor como? Como que o seu partido fez? Isso é fundamental vocês pensarem agora nas eleições de 15 de novembro. E eu vou dizer para vocês, muitos talvez não saibam, você vota no prefeito, votou na Madeline, ela teve mais votos e eu não fui eleito nem a Rose. Ótimo. Agora, para vereador é mais complexo, porque o partido que você votar vai eleger os mais bem votados daquela legenda de acordo com o número total. Então, vamos dizer que eu, Madeline e Rose, sejamos os candidatos mais votados de um partido, mas nós tivemos apenas votos para 2. Então, vai ser a Rose e a Madeline que foram mais votados. Eu fui o terceiro, então eu não entro. Então, cuidado, você pode estar votando no Marcelo e terminar elegendo a Rose, o que, no caso, seria uma boa ideia, né? Uma boa questão. Mas pode não ser, às vezes, no seu caso. Então, procure se informar sobre a chapa de vereadores e quem tem mais chance de ser eleito. Uma grande injustiça, por exemplo, que tem sido feita com as mulheres é que, como foi criada a lei para que 30% no mínimo das candidatas sejam mulheres, vários partidos põem candidatas mulheres. Na última eleição, para presidente, tivemos eleição junto e tem vários casos do Laranjal do PSL, do presidente Bolsonaro, que até agora não foram averiguados. Mas boa parte deles eram isso. Uma candidata mulher que nem fez campanha e ganhou do partido R$150 mil, os números eu já não sei, e a partir daí ela nem fez campanha, bom, onde é que foi parar esse dinheiro? Ela tem 3 votos, 5 votos, sei lá. Tá? Então, isso era dinheiro de fundo eleitoral sendo feito. Então, essas questões estão aí. Então, se informe sobre isso, lute pela educação o tempo todo e entenda que tem a nossa luta no cotidiano na sala de aula. Faltou algo, a gente vai lá e consegue. Né? Eu ligo, Rose, traz aqui o negócio, não vou pedir para o Unesp, que não vai dar tempo. Entendeu? Né? Todo mundo já fez isso aqui ou faz isso. Tá? Ou pede para um aluno, ou o aluno fala, meu pai tem isso, e o pai vai correndo lá e leva um negócio e tal. Esse é um nível. O outro nível é esse agora das eleições. Não adianta a gente ficar dizendo, todo político é ruim. Mentira, tem político que é melhor que o outro. Se você acha que todo mundo é ruim, vai continuar te enganando. Você tem que saber qual que é a política que é melhor ou etc. Né? Então, esse é importante para você. Só assim a gente pode ter esperança. É com luta em vários níveis. Em outros cantos que eu estou no festival, eu vou também, porque a gente organizando o festival, a gente fica mais forte, a gente faz mais educação matemática e tal. A gente tem no livro de educação, a editora vai gostar e tal, os professores de matemática estão lendo o livro. A gente tem que fazer isso tudo, tá? E se não tiver vontade, vai fazer outra coisa, mas dar aula, ser professor, não dá certo, não, tá? Ou é com vontade, eu acho que quase toda a profissão, mas essa eu vou dizer, tem que ter, né? Mas é tão bom a gente estar cercado de gente com vontade, mesmo que seja online, né? E gente aqui, assim, a gente vai superar isso e vamos eleger cada vez melhores, não cada vez, mas muitas vezes. Eu estou muito confiante que os resultados dessas eleições municipais vão ser bem melhores do que em 2016. E acho que vai ser mesmo, né? Quase difícil ser pior do que 2016, mas enfim, tá? Então, professor, eu quero destacar aqui a participação aí no chat, tá? Foi muito boa. O pessoal interagindo, conversando, né? Sabe aquele pessoal do fundão que fica conversando lá no chat, né? Interagindo e comentando. É muito legal isso. Uma pena que não dá para responder todas as perguntas que foi colocada, outras na sua própria fala já foi sendo respondida, né? Então, professor, eu queria agradecer, né, sua interação e quero destacar, assim, parabéns pelo seu compromisso com a educação, em especial a educação matemática. Eu quero chamar a Madeline para vir conversar com a gente, né, e colocar suas contribuições. E também, professor Marcelo, se você acha que faltou alguma coisinha, assim, aquela pitadinha, né, de pimentinha nas discussões, fique à vontade. Então, fala, Madeline, e eu termino, pode ser? Ou você quer, como é que você quer, Madeline?
Pode ser? Tá. Não, não, eu falo e você encerra, fica ótimo assim, né? Eu só queria, assim, ressaltar, né, Marcelo, em primeiro lugar, assim, eu quero te agradecer imensamente, eu realmente, gente, fiquei no pé dele, fiquei ali insistindo, fui comendo pelas beiradas, como a gente diz aqui, e aí até que chegou uma hora que ele ficou acuado, ele não teve mais o que fazer e aceitou. E aí, nesse sentido, sabe, a pandemia me ajudou, porque estamos aqui, né? Mato Grosso, Rio Claro, Fortaleza, Ibiapina, Sobral, Camusim, um monte de lugar que está aí, né? Então, nesse ponto foi muito positivo, Marcelo, porque talvez se você tivesse vindo, nós estaríamos exclusivamente dentro da universidade. A universidade não se faz sozinha com os estudantes e os professores e os convidados. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido fazer nesse modelo, tá? E mais ainda, te agradecer por essa simpatia, por essa leveza, por essa disponibilidade em estar nos ouvindo os nossos estudantes de graduação. Professora Rosicássia, que foi uma ótima mediadora, uma ótima porta-voz, queria lhe agradecer imensamente, tá? Também pela disponibilidade o tempo inteiro, respondia sempre os e-mails, o WhatsApp, tudo direitinho, então muitíssimo obrigada, professora, a você também. Fiquei muito feliz com a fala do Marcelo sobre a importância, desde lá do início, quando você falou, eu fui anotando as viagens, a importância desses conhecimentos de outras culturas, de outras realidades, mostrando, inclusive, para os nossos estudantes, que aqui tem muita gente da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que são alunos do interior do Ceará, que estão tão ansiosos por esse conhecimento e por conhecimento sobre tecnologia. Olha como isso é importante dentro da conjuntura que a gente vive, e a gente sabe disso historicamente, na história do país, né, em relação às diferenças sociais que existem nesses interiores, em determinados locais e regiões do país. Então, achei muito interessante a sua fala sobre a agenda social, a saída pela educação, né, que a gente tem hoje, a importância disso, e mais ainda, a minha felicidade de saber que os nossos alunos da Universidade Estadual Vale do Acaraú e de tantas outras universidades que estavam aqui, estudam um autor e tiveram a oportunidade de conversar com ele, de interagir. Eu quero te agradecer por esse modelo, que não foi o que eu propus e foi maravilhoso, tem muito elogio, tá? Assim, aqui, inclusive, no WhatsApp privado, eu fui de vez em quando dando uma olhada, muito elogio sobre, inclusive, o modelo que foi sugerido por você, porque não foi meu, tá? Acho que foi muito Marcelo Borba esse modelo. Né? E, assim, eu queria ter dado de presente para os alunos do Lavide, para os alunos da UVA, para o professor Márcio, para a professora Karina, a Alessandra, desculpa se eu estou esquecendo o nome de alguém, mas professores que se comprometeram tanto na outra live, que foi com o professor Biratã D'Ambrosio, e eu sei que eles se interessavam muito e tinham muita vontade de te ouvir. Então, hoje eu me sinto muito realizada de ter conseguido proporcionar isso para ele. Queria te agradecer e agradecer à professora Rosicássia também, porque foi um presente que eu dei por toda a dedicação que eles têm o tempo inteiro nesse uso de tecnologias que é tão sofrido, inclusive pela gente. Eu peço help para eles o dia inteiro, né? Me ajuda aqui, como é que eu faço aqui? Eles sempre disponíveis. Então, eu fico muito contente disso. E mais ainda dessa bandeira também que está sendo levantada, e eu espero que você participe também, da tecnologia como inclusão, né, como modelo de inclusão. Na escola que a professora Ana Lúcia vem trabalhando, eu venho trabalhando também. Então, assim, eu quero te agradecer imensamente, vou passar a palavra para você. Muito obrigada, professora Rosicássia, e toda a equipe do GPMAT, todos os professores do curso de matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e aos meus alunos também do curso de pedagogia que estavam aqui. Agora acertei. Gente, isso é uma delícia. Uma delícia, não tem outro nome. Tá? Estamos aqui há quase 2 horas. Parece que está aqui assim descansando. Muito, muito legal. Queria agradecer ao Edson Souza por todo o suporte tecnológico, esse coletivo de seres humanos com mídias.
a Rose, não é, aluna de doutorado, eu insisti com ela para fazer isso, porque eu tenho várias dessas lives tentando dar voz e visibilidade a jovens educadoras matemáticas que não têm a visibilidade que eu tenho. E isso é uma parte de um projeto democrático também. Então, eu acho que a gente tem que estar fazendo isso. A gente não pode estar falando em Paulo Freire, ter uma mídia como essa e não pensar num debate como esse. Então, assim como foi reinventando programas ou tal, pensando numa palestra dessa dialógica. E como é que foi? Ao invés de eu definir o meu PowerPoint, o que eu vou fazer? Às vezes, nem o título, a Madeline ou quem me convida decide. Eu falei, já que as pessoas leram, por que elas não fazem as perguntas? Ou quem não leu, dá uma olhadinha numa live, vê um pedaço e tal, e aí faz uma pergunta sobre algo como isso. Um incentivo a gente trocar. E é muito legal. Eu adoro o Brasil, né? Eu sou do Sudeste, pai piauense, mãe mineira, eu adoro o Sul, eu adoro o Centro-Oeste, o Norte, entendeu? Então, assim, não tem essa questão. Então, assim, é muito legal estar com essa disponibilidade. E como uma frase que eu aprendi muito com o professor Biratã D'Ambrosio, né? Então está aqui, né? Depois dele aqui me põe num outro patamar aqui, mas é que ele falava, Marcelo, o que a gente quer muito, né? É reconhecimento, né? É gratidão. Então, hoje também fui aqui muito reconhecido com a profundidade das perguntas feitas aqui, fui muito carinhado, né, pela professora Madeline aqui, na maneira como falou e da importância de tudo, e acabo de lembrar que não respondi uma parte de uma pergunta. Não tem planos para a tradução do livro Humans with Media, mas um aluno está fazendo de qualquer jeito, e ele vai fazer, tá? E se alguém estiver lendo inglês e não tiver acesso a ele, manda um e-mail para mim separado e a gente tenta dar um jeito de ele chegar a você. Esse aluno vai fazer, a Springer não vai autorizar. Eu escrevo os livros, aquele livro eu escrevi muito para um público no exterior. Então, se eu fosse traduzir, algumas coisas vão ficar sem sentido, entendeu? Mas uma parte das ideias estão lá, outras eu acho que muito melhores aqui estão em Sobral nessa live. Está no canal de vocês, e depois eu vou conversar com o Edson e com a Madeline, e vai estar também no canal do GPM, onde tem minhas lives, tem lives de colegas do grupo. Estamos agora, vocês nos ajudaram a chegar aos 6.000 inscritos, tem um monte de coisa, pode usar aquelas lives todas lá para colocar, entendeu? Então, um grande, sei lá, um grande abraço. Só falta mesmo tomar uma cachaçinha ali em Sobral e dançar um forró pé de serra danado, assim, mas isso Rapaz, aqui disseram que era para sortear uma garrafa de vinho dessa que está aí atrás. Eu acho Mas como o professor não bebe, mas quando eu não bebe, depois que terminar, porque o professor não bebe, eu vou querer uma cachaçinha da boa e um forró daqui que levanta a poeira no barro, assim, entendeu? Não pode ser outro, não, entendeu? Tá bom? Não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Um abraço. Eu espero... Mas eu queria fazer uma merchandising aqui. Eu queria convidar, né, todos que estão aí nos ouvindo, participando, para participar, submeter vídeo no 5º Festival de Vídeo, gente. Não vamos esquecer, né? Vamos lá, conto com vocês lá no 5º Festival de Vídeos. E posso dizer uma coisa para vocês? A Rose vai ter um papel central no 5º Festival. Ela vai estar me representando nas reuniões que eu não puder ir por Rio Claro, pela Unesp de Rio Claro, junto com o pessoal do Rio Grande do Norte, fazendo uma parte grande. Então, ela já está mostrando que eu escolhi a pessoa certa para fazer isso, com liderança e lembrando disso aqui. E, como já disse durante a fala, no final desse mês vai ter um lançamento. Então, Madeline, você segue todo mundo lá no Face e chama esse 120 lá para a professora Ana Lúcia ficar colocando muita coisa. E o nosso lançamento aqui vai ser um relançamento, que é um livro novo, com um capítulo, com um prefácio novo. Mas, olha, estou muito contente com esse gostinho de Sobral. Espero ter conseguido fazer ideias complexas e profundas de uma maneira que todos possam entender, ou, se não, conseguir gerar perguntas, que é o primeiro momento da dúvida e de um aprendizado mais profundo. Um abraço grande para Sobral e Mediações.
para a minha colega Madeline, que eu não vejo há 1 ano e meio, vimos aqui, depois nos vemos a outras vezes aí. Tá? Um abraço. Um abraço, tchau, tchau, obrigada.